Boa noite, galera do meu canal. E aí, como é que estão vocês? Gente, estou aqui no meu estúdio, né? Já são 6 horas da noite e decidi gravar esse vídeo pra vocês, gente, falar um pouco sobre um filme que eu assisti que fala de relacionamentos, certo? Que conta a história de uma mulher e eu quero contar pra vocês porque esse filme, gente, eu já assisti umas 10 vezes, né? E esse filme me impactou muito, muito mesmo. E a história dele, eu creio que vai ser um divisor de água na vida de muitas mulheres. Porque nesse filme, gente, vai contar a história de uma mulher, né, de classe média, que foi passar a lua de mel com um noivo, uma lua de mel não, né? Na verdade, ela fez uma viagem romântica com seu noivo. E essa mulher, gente, ela foi pra África. Chegando lá, gente, ela conheceu um Masai. Vou mostrar pra vocês aqui o que é um Masai, pra vocês entenderem. Pronto. Ela conheceu um Masai enquanto ela tava fazendo uma travessia, eu acho que é de balsa que chama. Nisso, gente, ela ficou encantada com a beleza daquele homem, um homem negro, lindo, né? E ela ficou encantada. Depois disso, vai mostrar que ela foi tipo pra uma festinha, um barzinho, né? E lá ela dançou, né? Que os Masai, eles vão muito para essas áreas turísticas. Eles se vestem com uma roupa diferente. É tipo um exemplo, os capoeiristas aqui na Bahia, né? Que é bem, os turistas querem ver e tal. É mais ou menos isso. Então, assim, os Masai, eles dançam pros turistas, né? E eles ganham, né? Os turistas muitas vezes pagam a ele para eles dançar. Então, assim, essa mulher, ela se apaixonou por esse homem perdidamente. E no outro dia, gente, foi o dia dela ir embora com seu marido. Era a última noite dela lá na África, só que ela ficou apaixonada por aquele homem. E na hora que ela tava ali no aeroporto, pra poder ir embora, gente, lembrando, esse filme é baseado em uma história totalmente real, certo? E eu creio que é um exemplo de vida pra gente mulheres, certo? E aí ela, de última hora, ela decidiu que ela não ia embora, que ela ia atrás daquele Masai e mandou o noivo embora. E o noivo entendeu, né, que ela estava ali apaixonada pelo homem, porque um pouco antes disso, o noivo se envolveu em uma situação e esse Masai apareceu e defendeu ela e o marido. E aí ele tentou dar dinheiro ao Masai, o Masai falou que não queria, ele percebeu que a esposa dele estava em uma queda tremenda com esse homem. Tremenda, tremenda, tremenda. E aí, gente, vai mostrar que ela manda o noivo dela embora. E o noivo dela vai embora e ela permanece ali. E ela pega um ônibus pra ir pra cidade, se eu não me engano, de Nairobi. E ela foi, gente, em um ônibus cheio de pessoas com sotaques que ela nem entendia. Mas ela foi determinada a achar esse homem, porque ela sabia mais ou menos onde viviam os Masai. Então ela foi lá pra tentar achar ele. Não tinha nada, informação nenhuma dele. A única coisa que essa mulher tinha desse homem era uma foto que ela tirou naquele dia no barzinho lá que tava ela, o noivo, tudo. E aí ela tinha essa foto, e aí ela chegou lá procurando esse homem, pense aí, lá em Nairobi. E ninguém achava, ninguém achava. Só que aí uma pessoa informou a ela que uma mulher branca como ela, que ela era uma mulher branca, e lá tinha muitas pessoas negras, tinha uma mulher branca que morava lá, que poderia abrigar ela e passar um tempo. E aí ela foi na casa dessa mulher, e a mulher era casada com um homem também. A mulher falou, rapaz, você viver com Masai vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida. Porque Masai, os Masai, eles não dão valor às mulheres. As mulheres vêm depois das cabras. Lá a prioridade deles são as cabras. Eles moram no meio da relva e eles moram dentro de tipo cabaninhas, cabanas que não dá nem pra você ficar em pé dentro. E a mulher estava determinada que ela queria achar esse homem, que ela queria esse homem de todo jeito. Aí a mulher simplesmente respeitou, entendeu e falou, então vamos procurar ele. Aí elas foram durante todo o tempo lá na cidade mostrando foto e mostrando foto, dizendo que se alguém visse ele ou conhecesse ele, que mandasse ele na casa dessa mulher que ela estava hospedada. Enfim, passou-se uns dias, esse homem chega lá. Quando essa mulher vê esse homem, eles vão para um determinado lugar. E chegando lá no determinado lugar, eles se envolveram sexualmente. Só que assim, gente, foi um sexo terrível, aonde ele virou essa mulher de costa, muito rápido, não teve beijo, não teve carícia, não teve nada.
E aí ela ficou totalmente decepcionada com aquilo. Aí quando amanheceu o dia, ele foi e falou, você vai ficar aqui comigo? E ela decidiu que ia ficar com ele. Aí ela foi lá na casa que estava hospedada, pegou as coisas dela, todas as coisas dela, e foi pra casa dele. Gente, foi, se eu não me engano, foi uns 2 dias de caminhada pra chegar no lugar que esse homem morava. Quando ela chegou lá onde esse homem morava, ele morava, gente, tipo dentro de uma toca, alguma coisa assim, que ela tinha que se abaixar pra entrar e lá você só ficava sentada. Não tinha como você andar, fazer nada, porque lá era muito pequeno e gente, uma coisa terrível para uma mulher de classe média que morava na Suíça, uma mulher que tinha uma loja, era empresária, tinha a vida dela, e ela aceitou tudo isso para viver com o homem. E aí ela foi para lá para morar, ela percebeu a cultura dele, os costumes dele. Ela via que ele bebia sangue de cabra e que ele só comia açúcar e carne de cabra e a carne da cabra. E era assim que ela vivia. Mas ela estava perdidamente apaixonada por esse homem, então ela aceitou tudo para estar com ele. E aí, nesse filme tinha um padre, que era um homem branco também, que ele ficava sem entender o que aquela mulher estava fazendo ali, vivendo aquela vida. Mas enfim, respeitou, ficou um pouco estranho com ela, respeitou, mas tudo bem, ela estava lá. Gente, depois de uns dias, ela pegou com ele, ela começou a ensinar ele como tratar ela, começou a ensinar ele como fazer amor com ela, né? E aí eles foram na cidade, aí mostraram eles indo na cidade, ela pegando dinheiro no banco, ela se hospedando em um lugar junto com ele, e ali ela demonstrando como ela queria ser tratada, como ele deveria tratar uma mulher. E aí parecia até que o homem ia se enquadrar realmente naquilo que ela queria, né? Porque o homem, a cultura dele, as mulheres não tinham valor. Na cultura dela, as mulheres vinham depois das cabras, né? E mesmo assim, ela queria tanto viver com ele que ela estava mostrando a ele o que é que chateava ela, o que ela não gostava, o que ela gostava. E aí, tudo bem, eles estavam apaixonados. Ela decidiu que ia voltar na Suíça para vender a loja dela, a vender as coisas dela, desfazer das coisas, fechar, conversar com a família e voltar para ele. E aí ele falou, você vai voltar mesmo? Aí ela, vou voltar. Aí ela foi pra Suíça, gente, vendeu as coisas dela todas, fechou a loja. Quando ela chegou lá, ela ainda contemplou o noivo dela passando na rua com outra mulher já. E aí os pais dela não concordaram com isso, dela ficar morando lá. E ela não quis saber, gente, ela voltou. Quando ela voltou, que ele viu ela, ele ficou tão alegre com ela, ela trouxe presente pra todo mundo da família dele. E aí, tudo certo, parecendo que tudo ia dar certo. Só que, gente, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim tão assim com ela, porque ela começou a enjoar de comer essa carne de cabra e açúcar. Aí ela falou a ele, ó, eu vou fui pra Suíça, vendi minha loja e eu vou abrir uma loja aqui, certo? E essa loja que eu vou abrir era perto da cidade e a gente vai vender outras coisas, a gente vai comer outras coisas, a gente vai morar em uma casa, a gente não vai morar mais em toca. E aí conversou com ele, algumas coisas ele aceitou, com ela abria a loja. Só que no decorrer do tempo, ela, por ser uma mulher empresária, ela tinha uma loja, ela vendia bebida, ela vendia comida, ela vendia tempero. A loja estava indo muito certo, só que ele começou a ter tipo um ciúme dela. Porque como as mulheres lá não tinham tanto valor, ele começou a ser praticamente o empregado dela. Ela ganhou uma ocorrência lá, onde ela ganhou uns 5 cabras. E aí ele começou a ser o pastor das cabras dela. E ele começou a dizer, a loja é sua, as cabras é sua, eu não sou nada. E as mulheres não tinham esse espaço lá, né? Não tinha esse espaço. Então ele começou a se sentir desrespeitado, ele começou a se sentir desvalorizado. E aí o que tinha tudo para dar certo começou a virar aquele homem doentio, aquele homem ciumento, aquele homem invejoso. Todo momento mostrando como ele tava, sabe? E aí acabou que ela engravidou. E o padre conversou com ela, né? O padre disse a ela, olha, você tem que entender a cultura aqui. Você olha nos olhos dos homens aqui. As mulheres não podem olhar nos olhos dos homens. As mulheres aqui não podem sorrir para os homens. Porque aqui na cultura deles, uma mulher que olha no olho de outro homem ou sorri para outro homem é como se ela estivesse se oferecendo
para esses homens. Só que ela achava que era besteira, que ela tinha que sorrir para os clientes, ela tinha que olhar os clientes nos olhos, e isso começou a trazer um problema muito sério, porque ele, além de estar invejando ela, de estar vendo ela em um patamar, ele já está se sentindo desrespeitado, ele começou a entender, achar que ele também estava sendo traído por ela, né? Tanto que ele entrava um cliente lá, ele ficava olhando tudo, aí ele dizia: você conhece esse homem? Ele é seu amigo? Você sorri pra ele, você ri pra ele. Ela: não, é só meu cliente. E aí, gente, esse homem começou um ciúme doentio. Ela grávida, ele começou a dizer que o bebê não era dele, que o filho não era dele. E aí, ele que se vestia com aquelas roupas Masai, ele foi... e os homens que ia comprar com ela eram homens que se vestiam normal, não eram homens que se vestiam como os Masai. Ele foi, cortou o cabelo todo, que ele tinha aquelas tranças, cortou todo, tirou a roupa dele de Masai, vestiu outro tipo de roupa, aí voltou: agora você me respeita, querendo agredir ela, querendo bater nela. E ela fazendo de tudo, gente, pra viver com esse homem, fazendo de tudo. Aí ela foi pra ter bebê. Quando ela foi pra ter bebê, ela saiu da toca, na toquinha que ela morava, e foi morar em uma casa. E aí ele tava lá junto com ela. E ele começou a dizer que esse filho... Menino, a vida dessa mulher virou um verdadeiro inferno. Resumindo, ela foi pra ter bebê, teve complicação pra ter esse bebê, ficou um tempo de resguardo. Quando ela voltou, esse homem tinha vendido todas as coisas da loja. E detalhe, vendido tudo fiado, tudo anotado. Praticamente ele deu as coisas da loja toda. Quando ela voltou com a criança no colo, não tinha mais nada na loja, umas moedinhas. E quando ela chegou, ele estava lá com... que era um cara que dizia que dava proteção ao lugar, que dava proteção, dando dinheiro ao homem, para o homem proteger o lugar. E aí, quando ela chega lá, ela vê tudo destruído, o homem sentado, o homem com a cerveja na mão, dando dinheiro ao homem, dizendo como estava protegendo o lugar, sem mercadoria nenhuma loja, e tudo num caderno. Aí ela começou a discutir com ele: não é assim, você vendeu, chega de crédito, não dá crédito mais a ninguém. Ela: mas esse crédito é de amigos, esse crédito é de família. Ela: não, você não pode mais dar crédito, porque senão a gente não vai ter dinheiro, não é assim que funciona, tem que ter dinheiro para investir. Aí você vai lá no banco e pega, né, que no início ela ia no banco e pegava dinheiro, só que já não existia mais dinheiro, ela já tinha investido o dinheiro todo dela ali. Aí ela: não é assim. Aí ele se chateava, tudo quando ela falava, que ela se expressava, ele se chateava e ia embora. Resumindo, estava difícil para essa mulher viver com esse homem. O ciúme, a inveja, a falta de compreensão, sabe? Tava terrível. E ela tentava realmente viver com ele. Só que aí o ciúme dele começou a se tornar cada dia mais pior. E uma vez ela foi pra casa dele, pra casa da mãe dele, que ela não tava mais morando na toca, mas a mãe dele morava, e ela foi. Quando chegou lá, ela foi pra buscar a filha dela que tava lá. Quando chegou lá, ele tava lá com os amigos, né, bebendo. E aí ela pega a menina pra ir pra casa. A menina já maiorzinha, com uns 2 anos, né? E aí quando ela vai pegar a filha dela pra ir embora, tinha tipo um aborto de como é que fala? De cachorro no chão. Aí ela vai e pisa. Quando ela pisa, ela passa e pisa. Ele tá vindo atrás dela. Quando ele tá vendo que ele vê aquilo, ele fala: isso saiu de dentro de você. Isso saiu dentro de você. Ela: não saiu de mim não, tava aqui, eu só pisei. Ele: saiu sim, porque você começou a xingar ela: você tem amante, você me trai, você tem amante. Isso, gente, ela já era casada com ele, ela já tinha tido filho dele, ela já tinha montado a loja, essa mulher já tinha feito de tudo pra viver com esse homem, sabe o que é o seu tudo? Tudo. Tentou melhorar a vida deles, morar em um lugar melhor, fez loja para eles comerem melhor, eles têm uma vida melhor. E assim, ela fazia de tudo, mas infelizmente tava cada dia mais difícil viver. E o padre já tinha avisado isso a ela, que era difícil viver, uma mulher viver com um homem Masai. Mas enfim, ele pega nesse dia que ele vê isso, ele: saiu de você. Aí ela: não. Aí ele: você começou a xingar ela, né, dar xingamento em cima dela. Ela foi dar um tapa na cara dele. Quando ela deu um tapa na cara dele, ele foi, deu outro nela, pegou uma ferramenta lá que tinha
e foi em cima dela e teve que 3 homens segurar ele. E ele dizendo que ia acabar com a vida dela. Gente, é terrível. Aí nesse dia ela chora, 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 chora. E ela fala, eu não aguento mais. Pra mim, já foi, eu não aguento mais. E ela vai, volta, né? Foi pra casa dela. Quando ela foi pra casa dela, já vem a próxima cena. Mostrando ela na rodoviária, pegando um ônibus pra poder... Porque o ônibus, se eu não me engano, sai de Nairobi para ir pro aeroporto. Do aeroporto ela pegava o avião para ir pra Suíça. E aí na hora já mostra e ela vai pedindo para ele assinar. Aí ele dizendo lá que a menina não era filha dele. E a menina registrada por ele. Aí ela, por favor, vai, eu vou voltar. Eu só vou passar um tempo para minha família conhecer nossa filha. E ela, vai, Lemália, faça isso, que é o nome dele, né? Aí ele, não, mas não é minha filha. Ela, eu vou voltar. Acredite, eu vou voltar. E aí ele vai assina. Quando assina que ela entra dentro do ônibus, ele fala assim, eu sei que você nunca vai voltar. Aí ela sobe dentro do ônibus. Aí mostra a cena do início, ela entrando, né? A primeira vez que ela foi atrás dele, todo mundo falando lá na língua e ela não entendendo, ela com a filha na mão, com a filha no colo, e aí mostra ela chorando. Esse livro, gente, é baseado no fatos reais, ou esse livro, esse filme, e teve um livro chamado Amazai Branca, né, que conta a história dessa mulher, o tudo que ela fez para viver com o homem, o tanto que ela mudou, o tanto que ela fez, né, que ela se sacrificou para viver na cultura dele, para viver com ele. E ali eu assisti esse filme várias vezes e eu coloquei minha tia para assistir. Aí quando minha tia assistiu, minha tia falou assim, Gabriel falou, que homem nojento, que homem, a mulher fez de tudo para viver com esse homem, e esse homem fez isso tudo com essa mulher. E aí minha tia falava, né, gente, eu assisti esse filme em 2 fases da minha vida. Na verdade eu assisti ele várias vezes. Mas eu assisti ele com a mentalidade que eu tenho hoje. E já assisti esse filme lá atrás, há uns 10 anos atrás, com outra mentalidade, com outra visão que eu tinha da vida. E há 10 anos atrás, quando eu assisti esse filme, Amazai Branca, eu achava que a mulher tinha sido boa demais e que o homem tinha sido ruim demais, que o homem tinha sido ingrato, que o homem tinha sido perturbado e que a mulher, ela só fez o melhor. E eu tinha essa visão que todo erro do final daquele casamento era dele e não dela. Só que hoje, a mulher que eu sou hoje, as experiências que eu tive na minha vida, a visão que eu tenho hoje sobre a vida, sobre mulher, sobre relacionamento, eu entendo que essa mulher também errou e ela também errou muito. É como eu falei em um vídeo lá atrás. Às vezes a gente, mulher, a gente pensa que só a gente é vítima, que só o homem erra. E não é verdade. A gente também erra e erra muito. No caso dessa mulher, assim que ela chegou, ela foi avisada de como era viver com um Masai. O valor que a mulher tinha, a cultura dele, ela foi avisada. Ela não entrou ali como quem não sabia, ela escolheu estar ali, ela largou a vida que ela tinha, ela largou o casamento que ela tinha e foi se aventurar com esse homem. Só que o que é que eu digo? Por que o erro dela? Porque existia cultura. As mulheres lá, elas não olhavam nos olhos dos homens. As mulheres não riam para os homens. A cultura deles era assim. Ela não pode chegar em nenhum lugar e querer mudar a cultura, querer mudar as pessoas. Ela não quer. Se ela resolveu se casar com um homem e a cultura dela é essa, ela teria que se adequar a essa cultura, sabe? Porque assim, no início do filme demonstra todo o tempo, tanto quando eles fazia amor, ela ensinando ele a tocar ela ensinando que o amor não era só virar e ele se aliviar, não, ela ensinou ele como tocar nela, onde tocar nela, trazer prazer. Então você via que ele se esforçava para poder fazer algumas coisas por ela, mas da parte dela, ela não se esforçou para entender a cultura dele. E o padre falou, isso vai ser muito ruim para você, porque a cultura é assim, a cultura deles são assim. Eu não posso mudar, você não pode mudar. Quando ela chegou lá mesmo, ela reparou que as meninas com 12 anos, as meninas eram circuncidadas, né, que cortava
a virgindade das meninas, né? E ali ela foi até o padre, ela ficou abismada quando ela viu isso. O padre falou, antes de eu vir morar aqui, eles já faziam, certo? Eu moro aqui, eu cuido deles, eu sou o padre deles, eu não posso me meter na cultura deles e mudar uma cultura que há não sei quantos anos eles são assim. Eu tenho que aceitá-los, eu tenho que aprender a viver com eles. Ela queria mudar ele. As mulheres lá não eram empresárias, as mulheres lá não empreendiam, as mulheres lá dependiam dos homens, comiam carne de cabra, entendeu? Então quando ela chegou lá, eu entendo que ela quis viver com ele e ela queria, né, ter uma vida melhor, que é normal, mas só que aquilo ali foi um grande problema, sabe? Porque quando ela foi viver com ele, na terra dele, com o povo dele, ela tinha também que ter se adequado aos costumes dele, entendeu? Então aí tá um erro. Muitas vezes na nossa vida, a gente vê que tem lugares que não nos cabe. E a gente se diminui para estar ali por conta de alguém, e isso não é certo. Certo? Aí vocês podem me dizer, Gabi, mas ela não tinha que ser assim, então ela não tinha que estar com ele. Entendeu? Ela não tinha que estar com ele, porque era a cultura dele. Era a forma dele. Teve coisas como ele era, como eu falei, que ele tentou mudar para estar com ela, mas tinha coisas que não se negocia. Não é negociável. A mulher que olhava para os olhos do homem, que sorria para um homem, ela era como se estivesse se insinuando. E isso, ela teria que ter mudado isso para estar ali na cultura dele. E ela, não, mas são meus clientes. E nisso, gente, teve muitos erros dela. Sabe, teve muitos erros da parte dela, porque ela precisava entender a cultura dele. Então, se talvez ela respeitasse algumas coisas, talvez eles tivessem um relacionamento de mais tempo. Ou então, ela não ficasse com ele, entendeu? Ela não chegasse a casar com ele, porque era quem ele era o que ele era onde ele morava. E foi ela que foi até ele. Ela foi até ele, ela foi avisada. Ela foi avisada por pessoas que não eram do povo dele, tipo, por esse padre que não era do povo dele. A amizade que ela fez quando ela chegou lá com a mulher branca, que a mulher falou, já é difícil eu viver com o meu, que não é um homem Masai. Imagine você viver com um Masai. Você tem que entender que você vem depois das cabras. Só que ela achou que ela poderia mudar uma cultura. Ela achou que ela poderia mudar um costume pelo fato dele gostar dela. E acabou que isso não aconteceu. Isso quase custou a vida dela. Ela perdeu anos da vida dela ali. Tentando. O filme todo mostra o quanto ela tentava fazer as coisas andar. Quantas vezes ela baixava a cabeça. Quantas vezes ela tentava relevar para viver. E às vezes é o nosso erro. Sabe? A gente querer relevar, a gente deixar passar coisas, a gente querer negociar coisas que não se negocia, a gente querer deixar passar para não ter um desconforto, né? E ali aquela mulher mostra claro o tanto que essa mulher minou, o tanto que essa mulher regrediu, o quanto que essa mulher se esforçou e nada acontecia, pelo contrário. Ela fazia por um lado, ele destruía pelo outro. Ela tentava de um jeito, ele fazia de outro. Então, quando ela não aguentou mais, ela seguiu a vida dela, ela viu que não tinha como mais dar certo e ela seguiu. Ela sabia que ela continuar ali poderia custar a vida dela, poderia custar a vida da filha dela, poderia ser a ruína, a destruição total da vida dela. Então ela já tinha perdido tudo que ela tinha para perder, né? Ela voltou, graças a Deus, com vida, com a filha, escreveu o livro que se tornou um filme. Então assim, deixa eu falar algo para vocês. Na nossa vida hoje, a história dessa mulher é um exemplo muito real para as nossas vidas, sabe? Porque por muitas vezes na nossa vida a gente quer se encaixar em um lugar que não nos cabe. A gente quer viver de uma forma que não é certa de viver em nome de um relacionamento, em nome de uma pessoa, sabe? Eu creio que se o lugar não te cabe, não é para você estar. Não é para você estar. Eu creio que a gente não deve se diminuir ou se desvalorizar ou aceitar menos do que merecemos para estar com ninguém. Com ninguém. Certo? O que aconteceu com essa mulher foi uma paixão que ela teve por esse homem, né? E aí ela quis adiante, né? E também nessa hora eu vejo, né, que quando a gente mulher, a gente quer uma coisa, a gente
persiste até a gente conseguir, que foi o que ela fez. Ela persistiu até ela conseguir, mas acabou que ela conseguiu algo que não era bom para ela. E isso é uma realidade muito grande na nossa vida, porque assim, o divórcio do casamento dessa mulher já estava desde o início, né? Desde o início ele já mostrava quem ele era, como ia ser viver com ele, mesmo assim ela quis. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. O divórcio do nosso casamento está lá atrás no namoro, quando a gente está ali com um cara que a gente vê que não vai, mas a gente pensa que o nosso amor vai mudar este homem. Quando a gente vê, gente, tem pessoas que mudam por outra, muda, mas quando eles realmente querem. Tem pessoas que são transformadas, mas quando eles aceitam a Jesus, porque Jesus é o único que pode transformar a vida de um ser humano. E aí ele é transformado e automaticamente aquela família é transformada, e aquela família é liberta, aquela família é salva. Mas tem pessoas que não querem. E não querem. E você tá ali, ano após ano, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Isso não vai fazer ninguém te olhar com olhos diferentes, não. Entendeu? Não vai. Você só vai se desgastar, você só vai acabar, você vai gastar tempo, energia, sua saúde, seu bem-estar, seu emocional, para tentar fazer alguém ver como você vê, ou te enxergar como você enxerga, sabe? Ou viver como você espera que a outra pessoa viva. E não é assim, gente. Não é assim, sabe? Quando você vê lá no início do seu relacionamento, no namoro, que as coisas não estão andando, não siga. Não vá adiante, porque não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Essa mulher, esse filme, eu indico para qualquer mulher assistir, Amazá e Branca. Pode ir no YouTube, é totalmente grátis. E ele vai mostrar o que uma mulher, o tanto que ela quis fazer para estar com um homem que não cabia, não era para a vida dela. Ela era uma empresária, ela era uma mulher da Suíça. Ela era uma mulher empresária, ela comia diferente, ela morava diferente, ela vivia diferente. E ela vai para lá para Nairobi, ela vai viver com o Masai, que vive dentro de uma toca, que vive dentro de uma selva, de uma relva, não sei nem o que é aquilo. E ela quer trazer a vida dela da Suíça, ser empresária, ser loja, ter gado, ter isso com aquilo, para trazer para essa vida uma cultura onde não pode, que não dá para ser assim. Entendeu? Então, para mim, o erro dessa mulher é esse, ela querer mudar um costume, ela querer mudar uma cultura, ela achar que ela poderia mudar tudo e todos, e ela não pode, não temos esse poder sobre ninguém, sabe? Às vezes tem relacionamento que a pessoa conhece, que tem erros, que tem costumes, que realmente dá para ser mudado, mas você não pode mudar uma cultura, sabe? E ali mostra, né, totalmente o quanto ela se esforçou, o quanto ela se quebrou, o quanto ela se esticou, o quanto ela se diminuiu, o quanto ela investiu dinheiro, tempo, força, trabalho, e no final ela não ganhou nada, ela não conseguiu nada. Pelo contrário, ela quase se destruiu por completo. Se ela não tivesse a coragem de pegar a filha dela, largar tudo que ela tentava, né? E ir embora, talvez a vida dela ia findar ali. Porque o homem já estava em um patamar terrível. Entendeu? Então a gente, é um lado positivo que eu vejo da história dela, é que ela entendeu o momento que ela precisava ir. Ela entendeu que não tinha mais nada que ela fizesse. Ela entendeu que por melhor que fosse o sentimento dela, o amor que ela tinha por ele, ela entendeu que não dava mais, que não ia acontecer como ela queria. E esse é um ponto muito importante na vida da gente mulher, é a gente entender o momento que a gente precisa dar um basta. O momento que a gente entende que a gente já fez tudo o que a gente podia, que a gente já se moveu, já se esticou, já se diminuiu, já fez de tudo, já aceitou o inaceitável, já negociou o inegociável, que a gente já fez tudo, e ali a gente entender que não tem mais o que a gente faça. E nesse momento a gente tem que ter sabedoria, força, para poder dizer: chega, agora eu vou seguir minha vida, agora eu vou viver uma nova vida,
sabe? Não adianta você ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos tentando fazer que as pessoas entendam o que você quer que ela entenda ou faça aquilo que você quer fazer. E muitas vezes, o mínimo, você querer que a pessoa faça o que realmente é preciso ser feito em um relacionamento, que é te respeitar, que é zelar de você, que é cuidar de você, né? Que é proteger você, que é vocês se unirem para poder vocês conquistarem algo. Às vezes a mulher tem que pedir ao homem o mínimo, o que é a obrigação dele, ela tem que estar ali, insistindo, mostrando todos os dias, quando o homem já demonstrou por várias vezes que não tá nem aí, sabe? Então, o lado positivo que eu gostei desse filme vi muitos erros dela, certo? Vi muitíssimo dele, muitíssimo, mas hoje eu consigo enxergar os erros dela como mulher, né? E o que eu achei assim muito bom da parte dela foi que quando ela enxergou que não tinha mais o que fizesse, ela teve coragem de ir. Ela não ficou presa aos momentos, algumas coisas boas que eles tiveram, algumas mudanças que eles tiveram, né? Ela não ficou presa a nada disso. Ela viu que não dava, que não ia, que aquilo ali ia acabar muito mal. Então ela pegou sua filha e disse: meu caminho é esse. Foi embora com estratégia, porque se ela fosse dizendo a ele que ela não ia voltar, ele não ia assinar para a menina ir, e ela ia ficar presa. Então ela teve muitas estratégias boas, corretas, e foi recomeçar a reviver a vida dela. E como é um filme baseado em histórias reais, você vê que ela escreveu um livro, o livro foi publicado, virou um filme. Então assim, o que era para ser o final dela, né, ela usou tudo o que teve de ruim e usou ao seu favor, usou para o seu bem, para o seu crescimento. Então, mulheres, muitas vezes é isso. Pegue seu pior momento e faça virar uma história, faça virar algo, se reconstrua, se renove, né? E acima de tudo, aprenda com seus erros e tire, né? Tire experiências, né? Ou até coisas maiores e melhores com que você sofreu ou com seus erros que você teve. E tenha certeza que vai dar tudo certo. Enquanto a vida, né, a esperança, tem como a gente fazer coisas novas na nossa vida. Um erro não pode definir tudo. Ela abandonou o relacionamento dela, ela abandonou a família dela, ela abandonou a terra dela, a loja dela, o trabalho dela, a vida dela. Ela largou tudo para viver com esse homem, mas quando ela viu que não dava mais, ela não se apegou ao que ela tinha deixado lá atrás. Ela entendeu que ela tinha que voltar e ela tinha que se refazer, ela tinha que se reconstruir, até porque já não era mais só ela. Ela tinha uma filha, né? Então, se qualquer coisa acontecesse com ela, a filha dela ia viver ali naquele lugar, naquela cultura, né? E ela com certeza queria dar algo muito melhor que a filha dela do que comer só açúcar e carne de cabra e morar em uma toca, né? Então, assim, para quem já nasceu assim, vive assim, é uma forma normal de se viver, né? Mas para uma pessoa que sabe o que é bom, que conhece, que sabe ela que era uma mulher de classe média, então ela sabia que aquilo ali não era bom e que ela poderia ter uma vida muito melhor. Galera, eu tô chegando aqui em casa, né? Já tô perto de casa. Quando eu vim um caminho, né? Deus vai ministrando coisas no meu coração. E quando Ele ministra, eu tenho a necessidade de falar, né? Eu fiz esse vídeo aí e concluí lá no estúdio mesmo. Só que eu fiz um reajuste para incluir esse vídeo que eu vou colocar agora, essa parte que eu vou colocar agora. Essa história que eu contei para vocês é uma história totalmente real, que conta a história de Carola e Lemária. Eles não viveram em Nairobi, eles viveram em Bacelai, certo? E enquanto eu vinha, Deus ministrou no meu coração o seguinte, que muitas vezes, né, só o amor, ele não sustenta um casamento, sabe? Que é o caso dos dois, né? Principalmente o caso de Carola, que amou este homem ao ponto de largar tudo, né? A sua vida, a sua loja, o lugar onde ela nasceu, a sua família, para ir viver com um guerreiro Masai. Só que quando ela chegou lá, ela entendeu que só o amor não era suficiente, porque existia algo muito importante de ser falado.
Na vida dele existia o jugo desigual. O jugo desigual, por quê? Porque ele era um guerreiro que vivia dentro de uma relva, de uma selva, sabe? Vivia dentro de uma toca, se alimentava só de carne de cabra. E nesse lugar as mulheres o valor das mulheres era abaixo dos valores, vinha depois das cabras, né? E ela veio de uma cultura totalmente diferente, onde ela era uma mulher, em outras palavras, empoderada, uma mulher empresária, uma mulher que tinha a vida dela, tanto que você vê, ela falou pro noivo dela, vai embora que eu vou ficar, entendeu? Então ela era essa mulher. Só que quando ela foi viver com ele, o casamento deles não era só erros. O casamento dele envolvia costumes, envolvia culturas. E tem coisas que não é tão fácil assim de mudar. Então nesse filme você se pergunta quem está errado e quem está certo. Os dois estão certos e os dois estão errados. Por quê? Porque ela só queria uma vida melhor. Ela queria viver com ele e queria viver de uma forma melhor. Certo? Mas qual era a parte que ela errava? Era porque lá as mulheres não eram assim. As mulheres não podiam ter loja, como ela colocou, loja de alimentos. A mulher não poderia ser dona das cabras. Então o marido dela vivia em pró dela, vivia abaixo dela, em outras palavras, porque ele que cuidava das cabras dela, na cabeça dele, né? Ele que a loja era dela, as cabras eram dela, e que ele não tinha nada. E ainda mais a questão que ela ria para os clientes, que na cultura dele, olhar no olho e rir para outros homens era uma forma de desrespeito. Então, assim, ela não quis se encaixar nisso. Ela não quis entender isso. Então, acabou que o casamento deles foi algo terrível. Mas o mais importante que Deus trouxe para mim é que essa mulher, ela conseguiu entender a hora de ir embora. Que isso é muito importante. Quando ela entendeu que não tinha mais como aquilo dar certo, ela entendeu a hora dela ir embora. Sabe? Ela não ficou presa a tudo que ela tinha aberto mão para aquele casamento dar certo. Ela não ficou presa, ela entendeu que não deu certo, então eu preciso ir embora e eu preciso recomeçar. Ela não ficou presa às amizades que ela fez naquele lugar, nada. Ela só olhou, ela só levou daquele lugar a única coisa que tinha valor para ela, que era a filha dela. É como eu digo, a Bíblia, ele nunca se refere a um filho como um erro, ou como um acontecido qualquer, ou como uma falha. A Bíblia sempre refere os filhos como herança, como bênção, como promessas. Então, mesmo diante de tudo que essa mulher viveu, ela pegou a única coisa que importava para ela, que era a sua filha, e deixa eu passar o carro aqui. E ela pegou a sua filha e foi embora. Ela sabia que ela continuar naquela situação dela poderia ser o fim, porque o homem estava desequilibrado de ciúme, sabe? Ela sabia que ali poderia ser o fim dela. Então ela pegou a filha dela e ela sabia que se alguma coisa acontecesse com ela, a filha dela ia ficar ali o resto da vida. E para eles, quem nasceu ali, para quem vive ali, é uma vida normal. É um lugar que não tem energia, não tem água encanada, não tem conforto. Mas para ela, que era classe média na Suíça, ela sabia que ela poderia dar algo melhor à sua filha. Então ela pegou a sua filha e recomeçou a sua vida. Com certeza, gente, no decorrer do tempo, quando ela voltou para lá, ela foi olhada de uma forma diferente pela família, pelos amigos, né? Por pessoas que soube o que ela fez e ver ela voltando com a filha, depois de ter destruído tudo para viver lá. Mas ela não se apegou a isso. Tanto ela não se apegou porque ela escreveu um livro e esse livro virou um filme, sabe? Ela não se apegou às circunstâncias do que passou. Ela olhou para frente. Ela olhou para frente. E a gente, mulher, muitas vezes a gente precisa olhar para frente. A gente não tem que se apegar aos nossos erros passados, mas a gente precisa aprender com os nossos erros passados. E foi o que essa mulher fez. Ela aprendeu, ela escreveu. E com certeza, através da vida dela, ela trouxe direcionamento para a vida de muitas mulheres que assistem esse filme. Até onde uma mulher vai, sabe? Até onde uma mulher vai. Então, assim, esse filme falou muito comigo, muito. Fala todas as vezes que eu assisto. Ele fala porque
essa mulher entendeu, ela saiu, ela seguiu, sabe? E ali mostra como, às vezes, a loucura que é uma mulher apaixonada, né? De ver um homem se apaixonar pela aparência, porque ela se apaixonou de princípio pelo corpo, pelo um homem negro, bonito. Ela se apegou ali pelo seu físico, sabe? E continuou, ela quis, né? Ela largou tudo para estar ali com ele. Mas o mais importante disso tudo é que também ela largou tudo na hora que ela entendeu que ali não era mais o lugar, que já não cabia, só tinha uma forma dela viver com esse homem. Ou ela, a única forma que tinha para ela viver com ele seria ela fechando a loja que ela abriu lá de alimentos, seria ela vendendo as cabras, seria ela vivendo, saindo da casa que ela já não morava mais na toca, seria ela voltando lá para a toca e ele lá trabalhando, trazendo carne de cabra e ela comendo juntamente com a filha dela. Só que ela não nasceu assim, não era a cultura dela. E ela já tinha entendido que ela já tinha feito muito. Ela já tinha tentado se encaixar onde não cabia ela já tinha se esticado, ela já tinha gastado tempo, energia, saúde, tudo. Ela entendeu que ela não ia fazer mais nada, mas sim, não cabia mais ela, então era a hora dela ir embora. Muitas vezes a gente quer muito que uma pessoa mude, só que a gente tem que entender que quando isso não acontece, quem precisa mudar somos nós. Foi o caso dessa mulher. Então assim, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui agora, né? Eu espero que esse vídeo tenha falado com você também. Se você não assistiu, corre lá, vai assistir o filme no YouTube. E eu digo pra vocês, mulheres, aprenda, veja os sinais, ore a Deus. E acima de tudo, traga à sua memória tudo que lhe traz esperança. Olhe para frente, esqueça o passado. Aprenda com seus erros e saiba que você, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito um monte de besteira na sua vida, o passado fica lá no passado. Olhe para frente, olhe para o seu futuro. Aprenda com seus erros e faça o melhor. Galera, se inscreve aí no meu canal, me dá essa força. Quem é novo aqui no meu canal, deixa eu dizer pra vocês. Nesse canal aqui eu conto minha história, depois da minha separação. Recomeçando minha vida com meus 4 filhos, morando em um barraco de madeirite, né? Mas mesmo assim aqui eu mostro a minha correria, a minha luta, a minha garra pra poder, né, viver dias melhores. Então me dá essa força aí, gente. Tô aí na luta para meu canal chegar a 1000 inscritos, falta pouco. Indica meus vídeos com outras pessoas, curte, deixa um comentário, porque quando vocês curtem, comentam, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. E com isso, gente, o meu canal cresce, né? Então, galera, um beijo e até o próximo vídeo. O próximo vídeo, galera, vai ser um vlog maravilhoso. Tchau, tchau!